Fala aí, galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 e capítulo 23 da História 1 e História 2, tá? Nós vamos falar aí sobre o governo de Castelo Branco, Costa e Silva e também sobre a Revolução Cubana, beleza? Gente, eu vou pedir para vocês darem um like no vídeo e vamos para a aula para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Então, falando sobre o período militar, né, o período da, da, do governo, né, dos militares, da ditadura militar, que inicia lá em 64, nós já estudamos no capítulo passado sobre essa transição, esse golpe que aconteceu em 64, e agora nós vamos falar um pouco sobre o primeiro governo do presidente aí Castelo Branco, que foi o primeiro governo militar, beleza? Vamos lá. Inicialmente, né, nós temos que falar aqui que inicialmente Castelo Branco foi eleito às pressas, sem uma consulta popular, pelo Congresso Nacional, para terminar o mandato de João Goulart, que duraria até 1966. Logo instituiu o AI-2, tá? Que abolia todos os partidos políticos do Brasil e substituía por apenas dois. Mas antes disso, é importante nós dizermos que Castelo Branco ele era considerado da área dos moderados, né? A área moderada dos militares, tá bom? E uma outra coisa que também é importante nós falarmos aqui é que, para você compreender o período militar, é importante você saber sobre o que eram os atos institucionais, tá? Os atos institucionais, eles eram ferramentas, né? Que os militares utilizaram para poder governar, tipo por decretos, né? Que seriam os atos institucionais que eles eram, em alguns casos aí, até mais efetivos ou eles ficavam sobre a Constituição, tá? Então, os atos institucionais eram basicamente como decretos, tá? Que vão ser lançados aí durante o período militar para impor a vontade do presidente sobre aquele determinado momento, beleza? Então, Castelo Branco lançou logo mão do AI-2, que abolia aí os partidos políticos e substituía por apenas dois: o Arena, representando aí os militares, e o MDB como oposição. E aí seguiu aí quase que imediatamente o AI-3, foi criado aí para combater a derrota massiva do Arena nas eleições estaduais e estabelecendo aí umas eleições indiretas para prefeitos e governadores, efetivamente destruindo a democracia que existia. Vamos lá. Desde o golpe, duas facções se degladiavam no debate interno entre o que fazer com o governo brasileiro. Um eram os voltados aí de Castelo Branco, né, os castelistas, e outros eram os costistas, né, que eram de Costa e Silva. Então, representando aí os partidários, né, de Castelo Branco e Costa e Silva, respectivamente, o de Castelo Branco, eles advogavam, né, falavam que uma rápida ofensiva dos militares para botar ordem na casa resolveria o problema. Em seguida, eles deveriam devolver o poder ao povo nas eleições diretas após o término do mandato de Castelo Branco. Já quem era voltado aí para as ideias de Castelo Branco, de Costa e Silva, que era da ala mais radical, eles acreditavam que os segundos, eles acreditavam que deveriam permanecer no poder indefinidamente,
até que o período de influência nazi-comunista tivesse passado definitivamente do Brasil. E aí eles defendiam, né, esse tipo de abordagem. Quem era voltado aí para as ideias de Castelo Branco, né, acabaram sendo eventualmente aí derrotados, né, porque assim, né, foi prorrogado o mandato presidencial de Castelo Branco até 1967, quando ele foi substituído por Costa e Silva, após a promulgação do AI-4, que abolia a Constituição de 1943 e instituía uma nova que consolidava o poder da ditadura no Brasil. Na verdade, nas últimas semanas que se seguiu aí o mandato, foi também aprovada a lei de imprensa, que instituiu a censura no Brasil, controlando o fluxo de informações com o objetivo oficial de afastar as publicações, né, nazi-comunistas. Poucos meses após deixar, né, o poder e sob pressão de quem era voltado aí para a política do Costa e Silva, né, aí veio a falecer, né, o Castelo Branco num acidente aéreo após iniciar conversas com o senador Daniel, que organizava uma frente de resistência anticomunista para combater a linha dura e também impondo-se o candidato à sucessão. Costa e Silva ele se impôs como candidato à sucessão de Castelo Branco em 1967 pelo Arena. Ele concorreu a essa eleição, mas foi uma eleição sem muita resistência do MDB, tá dando aí uma ares de democracia ainda nesse período. Um dos primeiros atos foi extinguir aí a Frente Ampla, movimento de antiditadura composto por famosos políticos do período democrático, como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e o próprio João Goulart. Muitos deles foram caçados, né? Mais de 300 políticos foram caçados logo no início do mandato aí até de Castelo Branco, tá? Mas no período de Costa e Silva, que era um cara mais linha dura, né? Ele começou a perseguir os políticos. Embora tenha combatido aí a inflação e implantado o Plano Nacional de Habitação, que trouxeram aí benefícios para o país, seu governo ele foi marcado por um endurecimento do regime, ele lançando mão aí do Ato Institucional número 5, que ficou conhecido e promulgado em 1968, em resposta a um atentado no carro-bomba organizado pela Vanguarda Popular Revolucionária, uma organização de luta armada que tinha alcunha aí um viés marxista-leninista. O ato consistiu no conjunto de medidas, entre elas o fechamento do Congresso, a proibição de manifestação popular, entre qualquer outro assunto político, a proibição das eleições sindicais e concedendo a prerrogativa ao governo de ampliar certas sanções aos cidadãos, né, como prisão e restrição de liberdades individuais, sem a aprovação do judiciário. Isso efetivamente institucionalizou a repressão no Brasil, e os casos de caráter privado e tortura ganharam o aval legal, suspendendo os direitos civis. Além do ato institucional número 5, foram promulgadas aí também o ato institucional número 6 a 11, que consistiram basicamente em medidas burocráticas que aumentavam o poder do governo e do partido de situação, o Arena. No ano seguinte, em 1969, Costa e Silva solicitou ao ministro da Justiça que providenciasse o texto
de uma emenda constitucional que suspendesse o AI-5 e restaurasse os regimes aos moldes da Constituição de 1967, que legitimou o governo militar, menos de 2 meses antes da data programada para a assinatura da emenda. Costa e Silva sofreu um derrame cerebral que acabou provocando a sua morte em 17 de dezembro de 1969. A emenda, então, foi esquecida e o AI-5 ele continuou em vigor. Como não havia indicado sucessores, Costa e Silva foi sucedido por uma junta provisória composta por 3 ministros do comando das Forças Armadas. Um era Aurélio, que ele era chefe do Exército, Augusto, que era chefe da Marinha, e Márcio Melo, que era da Aeronáutica. A junta acabou por passar até o AI-12, que impedia a posse do vice-presidente, o senador Pedro Aleixo, que tinha a intenção de restabelecer a democracia no Brasil. Logo em seguida, a junta nomeou como sucessor de Costa e Silva o general Emílio Médici. Beleza? Então, é isso. Chegamos ao final do capítulo 23 aí da história 1 e nós vamos partir para a história 2. Falando sobre a história 2, é importante nós citarmos aqui, que nós vamos falar sobre a Guerra Fria e também a Revolução Cubana. É importante nós citarmos que sobre a Guerra Fria, a Revolução Cubana, ela acontece aí já nessa parte aí da Guerra Fria. É importante nós falarmos que ao final da Segunda Guerra Mundial nós temos a divisão do mundo em 2 blocos econômicos e políticos também, que é o bloco soviético, que defendia aí o comunismo e o socialismo como modelo de governo, modelo político, modelo econômico, modelo social, enquanto os Estados Unidos defendiam o capitalismo como modelo econômico, tá? Então, é importante nós falarmos sobre isso, porque para vocês conseguirem entender aí o contexto de todo o processo histórico, tá? E aí esse conflito, se chama Guerra Fria, porque não houve um conflito direto, tá? Propriamente dito, um conflito bélico direto, tá? Então não houve isso. Então por isso o nome é Guerra Fria. Foi feito vários tipos de manobras, houve vários problemas entre eles e uma iminência aí de uma guerra nuclear, mas propriamente dito, como guerra mesmo de fato, não aconteceu, tá? Então, o mundo ele foi dividido, vários locais foram divididos e após até mesmo a reconstrução da Europa, houve um posicionamento de alguns países da Europa, ou para o lado comunista ou para o lado capitalista, beleza? Então, basicamente, a Guerra Fria se resume a isso. Agora, falando sobre o contexto aí cubano, o contexto da Revolução Cubana, é importante nós falarmos o seguinte: a independência de Cuba ela foi obtida através de uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. Aí nós vamos voltar lá no final do século XIX, lá no 19, lá no final do século XIX. Por quê? Em 1898, com a derrota aí da Espanha, os Estados Unidos eles passaram a exercer uma grande influência sobre a ilha cubana, tá? Para consolidá-la, o Senado americano, ele ou emenda Platt, que obrigava os cubanos a incorporarem a sua Constituição, a chamada emenda Platt. Essa emenda ela dava aos americanos o direito de intervir no país em caso de instabilidade política. Assim, houve o início aí da política econômica e militar norte-americana sobre a ilha de Cuba. Em 35% a fabricação era controlada pelos capitais americanos.
as melhores terras, né, na época dessa emenda Platt, tá, as melhores terras foram dadas aos americanos, tá, às empresas americanas. Estes exerciam aí uma influência muito grande sobre a terra, sobre o turismo, cassinos, indústrias, e também 80% aí da importação de Cuba vinha dos Estados Unidos. Então, eles tinham um domínio muito grande sobre a ilha de Cuba. Em 1942, o presidente Fulgêncio Batista, né, um sargento aí que havia governado a ilha anteriormente, assumiu o poder através de um golpe de Estado e apoiado pelos norte-americanos. Batista, ele instalou um regime autoritário, corrupto e violento. E aí, em julho, né, de 1953, as lideranças do advogado Fidel Castro, os setores democráticos se uniram contra a influência dos Estados Unidos e do governo de Fulgêncio Batista. Com o intuito aí de derrotá-lo, lançaram-se em um ataque suicida contra o quartel Moncada. Fidel Castro, ele foi vencido e preso, e ele foi levado para a prisão, de onde ele saiu de lá 2 anos depois, né? Onde ele se exilou no México. E no México, Fidel Castro se organizou em um grupo de guerrilheiros com o apoio aí do revolucionário Ernesto Che Guevara, que ele conheceu a partir de um contato com o seu irmão, Raul, e muitos outros revolucionários. Em 1956, eles voltaram a Cuba, tá? E eles tiveram um enfrentamento com as tropas do governo e perderam. A primeira coisa que eles fizeram foi se embrenhar na selva de Sierra Maestra, e aí o grupo cresceu rapidamente, se unindo a eles agricultores e também a área do campesinato, né, se uniu a eles os camponeses e deram mais corpo a esse movimento. As ideias de Fidel até então eram as de um democrata nacionalista de formação liberal. Somente mais tarde abraçaria o marxismo. Em 1958, percebendo que a ditadura de Fulgêncio Batista estava para ruir, para acabar, os Estados Unidos suspenderam seu apoio militar ao governo cubano. Eles preferiram manipular a liderança da revolução. No dia 1º de janeiro de 1959, após sucessivas vitórias militares e a ocupação de várias cidades e povoados, Che Guevara ele entra em Havana. Fulgêncio Batista foge de avião para a República Dominicana. Fidel Castro ele chega à capital no dia 8 de janeiro, sendo recebido, né, com uma grande manifestação popular e uma grande movimentação de pessoas que realmente estavam felizes aí pela dominação de Havana. Após ele dominar todo o território, ele conseguiu o controle, né, de Cuba. Ele nacionaliza os bancos, estatiza também as terras, ele estatiza as fábricas, ele também começa um grande processo de alfabetização, né, e democratização dos meios dos serviços públicos, e ele começa um grande trabalho sobre a população para diminuir as desigualdades que existiam ali. Posteriormente ele se une aos Estados Unidos, à Rússia, devido ao combate direto contra os Estados Unidos. Eles se alinham à Rússia e iniciam aí um trabalho de uma aproximação com o bloco socialista, com o bloco comunista, beleza? Então, é isso. Chegamos ao final de mais uma aula e eu quero agradecer a todos vocês e pedir a vocês que dêem um like. Até a próxima aula, galera. Um abraço.